A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas. Está começando hoje aqui com a sala cheia, mais um Vozes da Educação. Hoje a gente vai conversar com mais 3 artistas que farão parte do 4º Sarau da Terra Ancestral. Esse evento lindíssimo vai acontecer em todos os sábados de dezembro, sempre a partir das 4 horas da tarde, com entrada franca, né? É um evento promovido pela Terra Padaria Artesanal e Espaço da Cultura, lá na Praia da Itapeva, tá? Não perde por ali esse evento. E para esse bate-papo de hoje, cheio de arte, ancestralidade, criação, música, escrita, a gente recebe o artista visual e músico independente Ari Correia. Boa tarde. Bem-vindo, Obrigado. Ari. O escritor e designer gráfico Steve Gagliardi. Oi, boa tarde. Bem-vindo, Obrigado. Steve. E também o músico, compositor e poeta Larry MD. Boa tarde. Bem-vindo, Larry. Obrigado. Gente, nós vamos começar esse bate-papo convidando cada um de vocês para se apresentar, para quem está aí acompanhando a gente nas redes sociais, eu vou dizer, porque é YouTube, Facebook, na transmissão, e também nas ondas do rádio. Vou começar com você, Ari, que eu organizei tudo por ordem alfabética. Ari, conta pra gente, quem é você na arte, como começou a tua caminhada, o que te move hoje nesse trabalho que você faz em artes visuais e também no campo musical. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Compartilhar um pouco do trabalho, né? É muito importante. Bom, eu sou Ari, eu sou de São Paulo, da periferia. Estou aqui em Torres, vai fazer 1 ano mais ou menos, e tentando adentrar esse circuito aí cultural, né? Eu acho que a arte esteve sempre presente na minha vida, desde pequeno. Meu pai, ele é músico também, e eu sempre, através da música, do desenho, da pintura, fui achando formas de me expressar, tentando sair um pouco, transbordar, né, através da arte, assim. Eu acho que o papel dela na minha vida é esse, assim, uma forma de me expressar e de transbordar o que eu sou. E é uma forma de trazer um pouco da minha identidade, um pouco da minha ancestralidade também, né, trazer essa referência ao meu pai, à minha família. Então, hoje em dia eu trabalho muito com arte sustentável, assim, eu tenho reciclado coisas, lixo eletrônico, eu tenho que trazer essa referência de misturar o que é o virtual com o orgânico, pensar um corpo ciborgue também, então várias brisas, assim, umas pilhas, tentar abranger um pouco de cada linguagem também, é isso. Tu pode compartilhar com o pessoal o teu perfil no Instagram? Como é que a gente te É um pouco difícil, é Mestiço97, só que é Mestiço sem o I, Mestizo. Tá, e eu te encontrei, eu vou dizer como que é bem fácil. Eu escrevi Ari Correia. É, mais fácil. Aí embaixo, em cima, tá o perfil Isso. original, mas Ari Correia, você localiza ali também. Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Também tu faz algumas performances, né? Que eu vi com máscara. Sim, eu gosto de brincar um pouco com a videoarte, né? E aí eu misturo com sonoridade, com imagens, assim. Eu nunca cheguei a fazer pessoalmente, eu faço mais um gravado, assim, né? Com registros de imagem. Sim, então tá, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, Steve, olha só. Ari, Steve também veio de São Paulo, já spoiler. Conterrâneos. Só que eu sou do interior, mas eu de São Paulo. Vou então pedir para que o Steve conte para a gente também, né? A gente quer te ouvir. Como que tu se encontrou na literatura e no design? A gente já conversava um pouquinho antes ali nos bastidores, né? O que te levou para a escrita? E aí essa primeira obra que você produziu, que é Não Conto. Bom, boa tarde a todo mundo, boa tarde quem está assistindo a gente. Estou muito feliz de estar aqui. É super importante a gente ter um espaço para a gente poder falar sobre a cultura e compartilhar, né, a cultura que nasce em cada um. Eu me percebi designer muito cedo. Eu sempre reparei muito em propaganda, em abertura de novela. Eu acabei indo para essa área atuando profissionalmente. Acabei trabalhando em outras empresas grandes e tal, de grande porte, mas eu acabei sendo engolido pelo setor corporativo e eu acabei tendo um burnout.
E nesse processo de entender por que eu estava tão infeliz, tão insatisfeito, eu comecei a escrever como uma maneira de sobreviver. De entender por que eu estava insatisfeito, por que eu me sentia daquela forma. Eu tinha muita capacidade de pensar sobre as coisas que eu trabalhava, mas eu não conseguia pensar sobre mim, sobre o que eu sentia, dar nome para as coisas que eu sentia. Então a escrita ela foi um processo terapêutico para mim, onde eu comecei a entender tudo que eu não dizia. Então daí vem o nome do livro, né? Não conto. Então eu comecei a perceber essa capacidade que a gente tem de dizer coisas sem necessariamente usar as palavras mais claras, né? Mas o que a gente diz na entrelinha, o que a gente diz não contando. Então a gente tem uma subjetividade enquanto ser humano que a gente reconhece muito num olhar, numa posição da mão, num tipo de comportamento. E aí foi essas percepções, essas nuances que me deixou maravilhado. E a palavra também sempre me encantou demais, né? Descobrir, ouvir músicas, por exemplo. Tem uma do Titãs, por exemplo, que é Flores, que ele está falando de flores, aí você vê, você analisa a letra, ele está falando sobre uma pessoa que está morta vendo as flores no caixão. E aí você fala, nossa, ele estava dizendo outra coisa com aquilo que ele estava querendo dizer. E aí eu comecei a me aprofundar na literatura brasileira, e aí esse jogo de cintura que a gente tem, essa malandragem da língua, da gente falar uma coisa e dizer outra. Então esse não conto, ele veio meio que uma manifestação da minha existência mesmo, de eu entender essa mente que pensa por mim mesmo, sabe? Me distanciando um pouco do que eu aprendi do mundo e tendo uma autonomia para pensar por mim mesmo. Então foi mais ou menos nesse sentido. Então, hoje eu tenho uma agência de marketing, trabalho fundamentalmente com design, redes sociais, mas porque a gente não consegue viver fundamentalmente de cultura ainda, que nem a gente estava falando. Mas é um sonho. E aí admitir isso também, né, e querer viver isso é você ir contra tudo, né? E fala assim, nossa, você vai querer fazer isso, você vai querer ser escritor. Aí parece que é um sonho de criança, quero ser astronauta, quero ser bailarina. Admitir que eu queria ser escritora é mais ou menos que isso, parecia meio ridículo. Né? E estar aqui hoje falando disso é muito legal, é muito importante, fico muito feliz. Muito bacana. E a gente te encontra nas redes sociais, no teu perfil. @Steve Galhardi, Steve com E, Steve Galhardi. Depois eu vou compartilhar direitinho lá na publicação os perfis de cada um de vocês. Perfeito. Mas muito bacana, porque a fala do Steve, eu acho que Larito já percebeu, ela vai ao encontro, impressionante, né? Muito bom. Do que você estava conversando comigo antes dos meninos chegarem, né? O Larry estava falando justamente sobre isso, de como a composição, né, chega para se reencontrar, né, se renovar. Exatamente. Então, Larry, eu vou pedir para que tu também compartilhe a tua trajetória, que é múltipla na música, né? O Larry trabalha bastante com essa questão de composição e formação também de diferentes bandas musicais, né? Na poesia, nas bandas, né? Quem é o Larry MB e como que a arte atravessa na tua vida por ali? Bacana, satisfação imensa, primeiramente, estar com pessoas assim, gratidão, uma área, público. Na verdade, a história é muito parecida, na verdade. Eu não sou de São Paulo, tá? Sou de São Paulo, sou lá de Alvorada, Grande Porto Alegre. A ideia surgiu porque o meu pai também era músico, já partiu para outra instância, né? E tocando violão, nós somos 4 irmãos, na verdade somos 5 irmãos. 5 irmãos. Dos 5, 4 se enveredaram pela questão da música. Na época ainda nós formamos ali 2 duplas sertanejas, mas, sabe? Porque o pai também chegou a gravar uma música lá em São Gabriel, Ó Lua Cheia, o nome da música, né? E com essa gravação a gente começou a se encontrar com a música, na verdade, né? Um dos meus irmãos começou a tocar violão, e ali teve aquela paixão de nós querer montar uma bandinha de garagem. Surgiu um primeiro momento de mostrar o nosso trabalho. Todos nós adoramos ler bastante coisa, filosofia, questão de trabalho, e questão de se encontrar consigo mesmo, esse tipo de coisa, né? E todo esse material, muita coisa nós precisamos escrever, mas sem um propósito de talvez compor uma questão de música, né? Surgiu o primeiro momento de nós fazer um evento fora, e nós nem nome da banda a gente tinha. 4 irmãos para apresentar um evento. Apareceu lá o 4HP. Numa sequência eu posso contar. 4HP. 4 irmãos, 4HP. Né? Cavalos de força, assim, a tradução do Rose Powers, assim, né? Daí sim, nós tivemos toda uma trajetória. Hoje, Mari e amigos, nós estamos retomando
O grande divisor dessa trajetória é que hoje nós estamos retomando os 4 irmãos, depois que já constituímos, vamos dizer assim, questão de família, e voltamos nesse encontro consigo mesmo, essa necessidade de saber, afinal, qual é o propósito da vida, né? Trazer tudo que nós escrevemos nas composições autorais. Esse é o propósito. Tocamos muito tempo covers, não estamos mais tocando covers. É bom, mas nós estamos praticamente, talvez, tocando para divulgar o trabalho de outro, né? E nada mais difícil nós tocar aquilo que a gente... que é a nossa vivência. Isso é bom, é a tua essência, tu colocando na arte. E a arte é um caminho sensacional para isso, né? Então, mais ou menos, seria por aí. Então, o pessoal que faz parte contigo do teu trabalho lá na banda são todos teus irmãos? São 4 irmãos, o Rudney, Éder e Elton. Você me está assistindo aqui conosco aqui. Legal. São os 4 irmãos. Um abraço para eles aí. E Larry, como é que a gente te encontra nas redes sociais, lá no teu perfil do Já vamos começar então, já é 4HP, bem simples, 4HP, é bem simples, porque um dos manos está fazendo toda essa estrutura, remontando toda a trajetória, né? Nós tivemos até um evento 2 domingos atrás, aonde tudo começou. Quando nós éramos bem pequenininhos, nós já fazíamos algumas apresentações em teatro, em música, fazíamos apresentações bacanas assim, né? E começamos lá. Então ele está montando isso, então é legal já seguir realmente, vai conhecer 4HP. Muito bem. Agora que o público já conhece nossos convidados, né? Um pouquinho mais sobre cada um de vocês, vamos entrar um pouquinho mais assim no processo criativo. Vocês já trouxeram um pouquinho do que fazem, do que desenvolvem, né? Mas como é que nasce uma obra, né? O que acende essa faísca, né? O que faz a gente acender, né? É um sentimento, é uma imagem, é uma ideia, é uma lembrança? Vocês já trouxeram um pouquinho disso tudo para a gente aqui. Agora eu quero saber um pouquinho mais aprofundadamente, assim. Ari, como é que funciona o teu processo na prática, né? Seja no desenho, na pintura, na música, se tu puder brevemente nos colocar. Eu acredito que tem 2 situações, 2 momentos. Às vezes só sai como um vômito, um desabafo, então eu pego assim, crio qualquer coisa, e às vezes eu entro num processo meditativo mesmo, acendo um incensinho, aí eu começo a desenhar, vem alguma coisa, aí eu vejo as cores, diferencia muito de como o meu estado, assim, eu acho, do meu emocional. Às vezes eu sinto que quando eu tô em momentos mais caóticos, saem coisas mais interessantes, assim, do que quando eu tô muito bem. E às vezes é só uma forma de desabafo mesmo. Aí é um vômito, vai lá, e aí eu pinto qualquer coisa, e às vezes nem gosto, vai, joga fora, mas foi também parte do processo, né? Foi significativo igual. E aí as coisas que eu tenho hoje, que são mais terminadas, assim, né? Que teve um processo de começo, meio e fim, eu acho que foi mais nesse processo meditativo, assim, de aí pegar, contemplar mesmo, tirar um tempo para isso, ouvir uma música, botar uma musiquinha para ouvir, e aí com isso ir criando, assim. A tua fala me lembra muito um repertório, eu não me lembro o nome do escritor agora, mas ele fala sobre a musa, né? Que ele faz assim, ele prepara todo o ambiente para receber a musa. Então ele varre a casa, ele tira o pó, ele acende um incenso, ele, né, prepara o espaço para essa musa da criação chegar, né? Me lembra muito o que tu trouxe. Muito obrigada. E Steve, na escrita a gente sabe que tanto quanto na produção artística que o Ari trouxe, né, também há no caso, uma certa disciplina, né, que tu também tem, né, Ari, se tu quer produzir. Mas eu acho que na escrita, às vezes, pode ser um pouquinho mais pesado isso, não sei. Como que as tuas ideias tomam forma, tu, né, você parte de uma frase, de um silêncio, de uma inquietação, né? Eu acho que, ouvindo o Ari, assim, grandes artistas que são referências, ouvindo ele falando também sobre a música, eu acho que a arte, ela entra nesse lugar comum de todo mundo, que eu acho que o caos é onde a gente explode, é onde a gente precisa dar algum sentido para aquilo. Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu acho incrível, uma das que me ajudou a entender um pouco essa coisa, ele fala assim, a arte existe porque a vida não basta. É muito poderoso essa frase. Então, assim, hoje a arte que eu faço, ela foi num impulso, num caos meu, que eu tentei me organizar, que eu tentei colocar isso. E aí eu acho que o olhar do poeta, do artista, ele está em enxergar a beleza naquele caos, né? E aí eu acho que a parte mais sofrida, pelo menos para mim, na composição literária, é compor isso num produto, finalizar ele, por exemplo. Tem que envelopar ele, né? Eu acho que
alegria da arte, o grande prazer, onde a gente se emociona com a arte, é quando a gente vê ela florescendo de forma natural. É óbvio que a gente precisa organizar esse caos, por outro também absorver aquilo, né? Porque a arte é uma manifestação. Eu tenho um interesse que você compreenda o que eu sinto, né? E aí a gente sente mais ou menos igual. Então, isso eu acho que é incrível. Aí a minha criação ela é muito parecida com a dele. Vem muito do caos, mas ela vem muito também da necessidade, aí às vezes vem da obsessão de querer achar as palavras certas, porque eu acho que se eu escrever dessa forma, eu vou conseguir fazer com que a pessoa saiba exatamente aquilo que eu quis dizer. Então, ela vai variando, não tem uma forma. Tem época que você produz muito, tem época que você odeia tudo que você faz, mas por que eu tô fazendo isso? Sim. Que coisa ridícula, né? Porque é uma coisa muito pessoal. E aí você transforma isso pessoal numa arte, e depois você transforma isso num produto. Então, eu acho que é um processo que acho que todo mundo passa, tipo, qualquer artista, né? De como você decodifica isso e você transforma isso em algo para o outro também. E também, né, tem a Hilda Hirsch, é uma das minhas inspirações, é uma escritora, que ela fala assim, eu escrevo para ser lida. Então, tem a vaidade também do artista, né? Eu quero que as pessoas olhem, que elas admirem. Porque a arte é aquilo que a gente acredita que é belo de alguma forma, né? Que é inspirador, enfim. Que rompe alguma coisa, que toca alguém, né? E aí quando você começa a perceber que isso que você faz, que isso que você produz, tocou numa pessoa, e às vezes não é porque ela entendeu. Às vezes quando ela lê um texto, se ela faz... ou quando ela ouve uma música e se emociona, eu acho que é aí que você vê que tá certo. Então, o meu processo criativo, ele é esse caos também, né? Finalizar o primeiro livro, para mim, foi um parto, assim, porque nunca acabava, né? Você escreve, e você chega uma hora e fala assim, acabou, chega, eu vou amarrar. Então, eu não publiquei ele ainda, já estou com ele finalizado desde 2023. Aí a gente vai se sabotando, vai deixando para depois. Agora eu estou em processo, assim, de dar mais um pontapé e lançar ele. Mas é mais ou menos isso também, do jeito que eu falei, esse caos da criação. Eu tô muito curiosa, porque o trabalho do Ari eu já pude conhecer pelas redes sociais, né? Sim. E o teu ainda tô louca para dar aquela espiada, assim, quando tiver pronto, não esquece de vir aqui compartilhar com a gente, lá né? no meu Instagram. Eu li também, eu li. Mas ainda é só uma espiadinha, não é aquela bem de verdade, né? Mas quem quiser pode já acessar lá para ter uma ideia. E lá, Rio, o que te guia? Tu compõe com os teus manos, tu faz mais sozinho, né? Nessa composição. O que geralmente vem primeiro quando a gente pensa... Porque os guris falam aqui, o Steve da escrita, né? O Ari também de uma manifestação artística. E você está juntando poesia com a melodia, né? E tem essa questão da mensagem, da métrica, né? Da música, matemática pura, né? Interessante ouvir eles, que é parecido, mas a gente teve momentos, né? Por exemplo, assim, eu escrevo, o Éder e o Ruth escrevem, eles compõem, né? E cada um no seu formato, na sua ideia, daquilo que vivenciaram. Teve esses momentos. Lá, quando eu tinha lá seus 16 anos, tanto que eu tenho duas músicas, uma chama Marmanjo Guri, meu pai me chamava, vocês são os Marmanjo Guri mesmo, né? Aí eu outro Marmanjo Guri, pai. E apenas 16 anos, que era aquela fase de transição, para poder sair, se descobrir, sabe? E meu pai ficava meio assim, então tem apenas 16 anos, que era tipo de uma luta contra os pais, né? Mas dali para frente teve várias questões de descobrir o porquê das coisas, na verdade foi, né? Tu trouxe o caos, né? Um momento de sentimento. A gente sempre pensando, mas o porquê que a gente chega nesse momento de estar numa situação desconfortável? Por que uma emoção vem e a gente quer colocar ela na arte, né? E eu queria respostas da onde partia isso da fonte. Era redescoberta, na verdade. E essa redescoberta fez com que a gente entrasse um pouco mais a fundo na leitura, nas pesquisas e descobrir o que está acontecendo com o ser humano em si. Sim. Né? E a arte nos trouxe isso através da música. Então, como a gente leu bastante, e para não esquecer que a gente leu, a gente começou a trazer isso colocando música, para ficar ali registrado, né? Então, as mensagens são assim, né? De autodescobrimento, a filosofia, o mais porquê da vida, os propósitos da vida, de onde eu vim, por que vim. Por que vim? Buscando uma ancestralidade. Buscando diretamente a ancestralidade. Essa é a verdade, né? E agora? Qual é o meu propósito? Porque a gente nasce
vai para a escola, faz a faculdade, já beira os 40, a gente continua na arte ainda, né? E aí depois aí vem família, com isso e aquilo, quando vem a gente está partindo e sem saber, antes de partir a gente fez o quê? Qual o propósito real da vida? Então a ideia das músicas é justamente aproveitar o caos e transformar em música, em arte. Sim, e já que a gente está falando de música, né? A gente preparou um momento musical para vocês aqui, Larry e eu, né? Galera, aqui, preparamos um momento musical para vocês. O Larry, ele tem 2 músicas autorais que ele me disse que ele gostaria de compartilhar, né? E aí eu vou pedir, então, para que tu, Larry, Vaso Trincado e Renovar. Tá. Daí eu vou pedir para que tu me diga aí pro pessoal qual que tu prefere, que tu gostaria de tocar aqui ao vivo pra gente. E, por gentileza, nos deu a alegria aí de te ouvir tocando e cantando. Pode ser? Sim, por gentileza, agora. O microfone é todo teu. Aí, o som tá tudo certo, né? Então tá. Qual que tu vai cantar? Só diz pra nós. Eu vou com Vaso Trincado, porque o Vaso Trincado foi uma letra pensada justamente um pouquinho antes da pandemia, onde cada um de nós ficamos ali clausurados, né? E para muitos não teve muitos pontos positivos em função de perdas de parentes, de amigos, mas aqueles que conseguiram transpor esse momento acabaram tendo coisas positivas, porque viver com a família, viver com aquele outro dentro de casa, tudo ali precisou exercitar paciência, exercitar um monte de questões que tu não sabia. E nesse momento, na tua fala, que tu disse assim, que é esse reencontro consigo mesmo, foi ali. E grande parte do pessoal precisava ter esse encontro consigo mesmo, e a letra fala bem nisso. Então, nós estávamos trincados nessa hora, os nossos vasos trincados naquele momento. Vamos ver. Sei, o fardo é leve, não deixe de lutar. Se tem pedras no sapato, momento vai passar. Promessas e problemas deve resolver. Comece pelo menos por você. Se a brisa é suave, jugo leve é meu lar. Diz velho ditado, nascemos pra amar. Pessoas são estrelas num belo amanhecer. A dor é só um pingo da vida. Vai refrão, vai refrão. Se quiser vencer, procure se encontrar a sós em si. Rever outra vez. Se quiser caminhar em paz e ser feliz, estenda a mão. Estenda a mão, né? A saída é por aí. Estenda a mão. Estenda a mão. Um pedacinho. Muito lindo. Muito obrigada por abrilhantar aí o nosso momento com a tua voz, com o teu violão, com a tua arte, né? Muito, muito obrigada. Muito lindo mesmo. Gente, a arte, como a gente pode vivenciar agora em loco aqui, né? Ela provoca, ela ensina, ela transforma, né? Às vezes de maneira que a gente nem percebe na hora, né? Daqui a pouco a gente nem tá sabendo, mas quem tá aí acompanhando em casa com certeza se sentiu tocado com a tua apresentação tão bela aqui, né, Larry? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu até vou me ficar um pouquinho mais de fora aqui, mas eu queria que vocês pudessem trocar uma ideia entre vocês agora, aqui bem breve, assim, de que impacto vocês sentem que a arte teve de fato na vida de vocês até esse momento, né? O Ari, quantos anos? Eu posso perguntar as idades de vocês? Eu não combinei isso antes. Se não quiser dizer, não diz.
Mas eu vou dizer assim, eu percebo que o Ari, eu acho que é um dos mais jovens, ou tá parecido Só com o parece, Steve. só parece. É. Tenho 27. 27. Mas bem Steve. novo. 36. 36, Lari. Fazer 36. Tá, o Lari Assim, não vai ao falar. vivo, ao vivo, assim? Tá, o Lari deve ter a Eu mesma vou dizer. idade que eu, mais ou menos. Eu vou dizer porque a trajetória é linda. É aí que tá. A trajetória é linda e se descobrir nesse momento de reiniciar, de renovar, de recomeçar de novo, que são os títulos das nossas músicas, 59. Ó, viu? Ótimo. E tá, então todo mundo diz Guri, que vai né? ser. Guri, guri, né? Tá. Eu tenho 47, agora o peso eu não vou dizer. Mas olha aí, é uma inspiração, por exemplo. Você com 59, eu com 36. Eu com 36, eu já fui num ponto e falei assim, vou mudar de rota. Uhum. Aí você vem com 39, 59 e fala assim, não, eu tô aqui, vou de novo resgatar isso. Retomando a rota. Então, Retomando a isso rota. também da gente, tipo, acreditar sempre que é um caminho, né? Com certeza. Vocês são ótimos, olha. Se a gente tivesse combinado esse momento antes, eu tinha sido tão perfeito. Porque era justamente isso que eu queria que a gente pudesse conversar, sabe? Que vocês pudessem compartilhar aí como que vocês percebem o impacto, né? Que a gente tá vendo aí já na fala do Steve, bem isso, né? Eu não sei o que o Ari E tá pensando sobre isso. também vendo ele assim, às vezes a gente tenta fugir da arte, né? Às vezes a vida é CLT, aí a gente a vida real, né? A vida material, só que a gente não consegue muito fugir, né? É uma coisa que sempre acaba chamando parte do processo, assim, né? E que deixa a gente mais vivo também. Verdade. E vocês conseguem transmitir isso em cada, pegando ali um pouquinho do que o Steve disse, né? A gente não é só palavra, a gente também é gesto, é sorriso, é fechar o rosto, né? Então a gente é tudo isso junto e misturado, né? Sim. Eu acho que a gente vive num país que a gente acha que a cultura ou ela é muito marginalizada ou ela é muito elitizada. E tem um vídeo do Gilberto Gil que ele fala assim, a cultura ela devia estar na cesta básica, ela é igual arroz com feijão. Então a gente tem esse lugar de distanciamento um pouco da cultura que ele quase sai fora, realmente. Eu estava falando com você, a gente tem aqui uma agência de marketing para trabalhar sobre ele, que a gente não consegue ver da cultura. Mas a gente não internaliza isso, tipo, na primeira infância, por exemplo, na nossa vida, que a arte é uma parte, né? Assim como a gente tem que aprender controlar financeiramente a nossa vida, psicologicamente, que agora é uma coisa que a gente está preocupando muito recentemente. Antes era só saúde física do corpo e não da mente. A arte, acho que ela fica num lugar meio distante, então ela interessa quem é mais maluquinho, ou quem é mais que gosta de subverter, ou quem gosta de fazer diferente. Então, quando o real deve ser mais uma parte da vida cotidiana, todo, né? E é isso, porque a gente às vezes tem que fazer uma escolha. Ou vivo da minha arte, eu faço isso, no que a gente acredita. Ou eu sobrevivo, né? Sim. E aí eu acho que o desafio da gente, enquanto artista, é encontrar esse equilíbrio. E ver você com 59, você com 27, eu com 35, a gente querendo achar um espaço para isso. Tem um lugar desse que fala de cultura, por exemplo, também, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ir descobrindo, né? E eu penso que a arte em si, no modo geral, ela cura. Porque nesse momento que tu tá nesse sentimento, aquela emoção, assim, né? Tu começa a criar algo, né? E isso parece que tu tá conversando contigo mesmo, tu vai te transformando. Porque quando eu tô num palco, uma poesia, eu lendo, me vem uma energia tão... Me parece que esse encontro é um encontro mais divino, assim, né? Com certeza. É um encontro com um divino mesmo, que é a minha essência. E tu falou CLT, isso é a verdade. A questão dos estresses, né? Esse momento a gente está mais no automático. A gente esquece de vivenciar os nossos propósitos, né? E a arte aproxima. E parece que a arte fica uma coisa à parte, né? Que a gente faz ali como hobby, acaba não sendo como profissão, né? Eu estou tentando ressignificar isso, de tomar a arte não só como uma coisa que eu faço ali como hobby, né? Mas fazer que seja um processo, um trabalho também, levar a sério, né? Ter ali uma disciplina de se fazer isso, assim. E é difícil, porque às vezes a gente não consegue ganhar a vida fazendo o que a gente gosta, que a gente acredita de fato. Às vezes a gente tem que acabar pendendo ali para uma coisa mais comerciável também, né? Às vezes a nossa arte não encaixa muito ali no que é consumido, né? Então, às vezes a gente tem que acabar cedendo para o mercado, fazer uma coisa que as pessoas vão consumir, vão gostar. E é um processo também, não é muito que a gente acredita. Sim. Perfeito. Isso é verdade também, porque, na verdade, nós somos uma banda de pop rock. A gente teve que se readaptar em algumas questões, até a Mari tinha perguntado se não era gospel. Não, aqui eu toquei algumas versões só violão e voz, né? Na segunda banda a gente gosta de puxar mais pro rock. Só que não o gospel
até está no auge, né? Mas quando a gente precisa entrar no mercado para poder Exato. sobreviver, Aham. faz parte do processo, não Sim. tem jeito. É, a gente Apesar- acaba cedendo, né? acaba cedendo porque faz parte. E é uma coisa muito louca, porque na escrita, por exemplo, eu comecei a escrever quando a primeira vez que eu li é um grande clichê, que é a Clarice Lispector. Mas ela é uma mulher que ela fala sobre o fluxo de consciência, ela relata a insanidade do pensamento através da escrita. Eu me identifiquei muito com isso, a minha escrita ela é muito inspirada nela. E a gente percebe que a gente tratar sobre essas coisas mais profundas e muito pessoais são as coisas mais bonitas, mas são as coisas que as pessoas menos entendem como algo comercial ou algo vendável. Exatamente. E aí a gente começa a se adaptar. Eu, por exemplo, não sabia como colocar para fora, né, essas coisas. Eu comecei a fazer vídeo também, ilustrando alguns textos que eu escrevia, porque só o texto, num fluxo de consciência, não despertava tanto interesse. E aí eu acho que é um desafio mesmo, a gente ir equilibrando essa nossa vontade, porque se a gente não põe para fora e as pessoas não consomem, a gente produz para a gente, mas a gente produz para o mundo também, né? É bem complexo mesmo isso. Sim. Porque tem esse... Às vezes a pessoa ela se identifica ali com o que a gente fala, mas não é muito o que a gente quer dizer, mas também é parte do processo. É uma conversa, né? É um diálogo que a gente acaba tendo com o outro. E às vezes a gente tem que fazer algum tipo de arte para que atinja as pessoas que elas conseguem entender, né? Algo que vá mais ao encontro do mercado mesmo, né? Para que tenha esse retorno que o artista precisa ter também para poder se sustentar. Para sobreviver, né? A vida real, assim. É verdade. Muito obrigada, super amei. Vocês viram como eles foram queridos, conversaram bem, lindos. Nossa, amei. Bem como eu tinha pensado na minha cabeça quando eu coloquei aqui. Mas, gente, falando um pouquinho agora mais assim, sobre o sarau, né? Retomando de novo, só para a gente lembrar. O quarto sarau, o Steve disse que já esteve do ano passado, foi ali que conheceu o trabalho lá das Guias, da Terra Padaria, né? Foi como visitante. O Steve também, Ari, eu acho que não sei se tu falou, mas tá 1 ano e meio morando aqui. O Ari falou 1 ano, né? O Lari é quanto tempo? 4 anos. 4 anos, né? Então, mais ou menos numa mesma linha, né? Tu já tinha conhecido o trabalho do sarau? Não. E tu, Lari? Não. Não, também. Então, o Steve já conhecia. E ele voltou agora como um dos artistas, né? Artista justamente porque se apaixonou, se encantou pelo espaço, né? Então, a gente só quer reforçar aqui, pessoal, que está acompanhando a gente, né? Que o sarau vai acontecer todos os sábados de dezembro. E eu acho que eu não perguntei para a tia Ari, mas para o Lari e para o Steve eu perguntei, eles vão estar no dia 6. Você? No dia 13. 13. Então, ó, dia 6, vocês vão até lá no sarau e vão acompanhar o trabalho do Lari e do Steve, poder prestigiar o trabalho deles e acompanhar, né, tudo que eles têm para mostrar, porque hoje foi só um pouquinho aqui para vocês poderem ter uma ideia, né? E então, a partir das 16 horas, no dia 6, vocês vão ver os meninos aqui, e no dia 13 vão ver lá o trabalho do Ari, junto com outros artistas também. Então, não tem pagamento nenhum para chegar lá, é a partir das 16 horas, né? E a gente, assim, eu gostaria que vocês pudessem contar brevemente aqui para nós, assim, o que o pessoal pode esperar, né? Do trabalho da participação de vocês lá no sarau, né? O que vocês estão preparando? Que nem tu já disse que fez alguma coisa de audiovisual, não sei se tu vai usar isso, se tu vai levar alguma coisa, tu provavelmente vai levar composições, né? Também o Ari vai certo também levar, mas o quê? Qual tipo de energia, obra, experiência, né? Quem for até lá vai vivenciar junto a vocês nesse encontro. Pode começar quem quiser. Bom, então eu, a princípio, pensei em ler alguns textos, né? Acho que alguns que resumem, é óbvio que não dá pra gente, é um livro de crônicas, né? O Não Conto. Então eu vou ler alguns que retratam um pouco o que é esse não contar, né? Que a gente fala ali. E é muito, no geral, os textos eles falam sobre o que não é não dito, e aí a gente brinca um pouco o não contar do dizer ou o não contar numérico. O não contar como, tipo, uma questão de instiga, por exemplo, nem te conto. Então, toda essa não verbalização que diz muito, né? Então, eu vou ler alguns textos desses. Não pensei em levar o audiovisual, porque eu nem tinha pensado nessa ideia, mas talvez essa organização dê para passar um vídeo lá. Que tu tem esse material, né? Que tu diz que acessa também de uma outra forma as pessoas, né? É uma outra forma. Até porque eu estou numa área que, assim, tá cada vez mais difícil as pessoas gostarem de ler, né? Mas vamos puxar essa galera aí, por gentileza. Não, e assim, ó, uma coisa bacana também que tu acho que vai valorizar bastante
visibilidade é o fato do livro ser organizado num gênero textual que é crônica, são né? textos mais curtos. Então, aí tu tem um grande avanço, no caso, em relação a isso, a conquistar teus leitores. Eu acho que isso é um facilitador. Mas, ao mesmo tempo, o tópico também que aborda, ele é muito mais... Ele coloca, tipo, em questão coisas muito pessoais, da provocação, da discussão. Então, às vezes, ele acaba sendo um pouco desconfortável, porque eu encaro alguns temas que foram muito difíceis de lidar, por isso não conto, e, ao mesmo tempo, você obriga a pessoa que está lendo a se confrontar com aquilo. Sim. Então, é uma leitura que eu tenho tentado encontrar formas dela ser mais... De comunicar. Que nem a gente falou, como que ela é mais aceita, como que ela é mais palatável para o público, né? Mas a questão da filosofia, acho que é isso, nessas questões que movem a gente. Então, a crônica, ela é esse cotidiano, mas o cotidiano da nossa mente solitária ali, onde a gente deita no travesseiro e pensa no nosso propósito, por que eu faço o que eu faço. No final das contas, atravessa todo mundo, né? E aí é uma coisa que quando eu comecei a fazer isso, eu me sentia sozinho no mundo. Aí eu encontrei Clarice Lispector e da Hirsch, que falava um pouco disso. Aí você vai encontrando outros artistas, você vê que as inquietações são exatamente as mesmas, né? Cada um com o seu recurso para conseguir manifestar elas. Então é mais ou menos isso. Então se preparem, pessoal. Sim. E o Ari? Eu vou levar tanto arte visual, alguns quadros que eu tenho trabalhado essa semana, mas eu acho que o diferencial vai ser que eu vou levar música também. Aí vai ser mais voz e violão, uma coisa mais introspectiva, assim. O violão tá aqui. Não. E aí a ideia é que seja, quero tentar tocar uma autoral também, uma composição minha, e fazer algum cover também. Acho que esse vai ser o diferencial. E tu, Larry? Penso até, posso agradecer aqui? Claro. A atmosfera já está montada lá, né? Eu não fui ainda, não tive esse prazer. Mas tudo que nós estamos acompanhando aqui, principalmente aqui na rádio, com a Mari e os amigos, a atmosfera está sensacional. Sim. Então eu penso que eu só vou chegar lá e encaixar esse repertório autoral para justamente daquilo que eu já presenciei nas mídias, as composições vão de acordo com o público. Então essa troca de energia ali com o pessoal ali é o essencial para a gente poder criar um clima muito atmosférico, né? Vai ser bem assim... bem light, nada de show. A ideia é contribuir para vocês lá, é verdade. Vai ser bem intimista. Gratidão a Teté. Gratidão, Teté, pela confiança. Ela nem me conhecia, meu trabalho, e está dando essa oportunidade. Gratidão mesmo. Eu tive só para trazer um pouco da minha experiência, assim, até incentivar as pessoas a irem. É um lugar realmente que tem uma atmosfera e é essa coisa da cultura mesmo. A gente vê ali muita manifestação das pessoas, as pessoas sentadas ali comendo, conversando. Aí, quando eu fui, teve uma apresentação do grupo indígena em Apurã. Isso, maravilhoso, eu me emocionei com a apresentação deles. Então, assim, e é muito diverso. Foi uma experiência muito legal. E tá fazendo parte hoje... Para mim, é uma honra. Sublime, né? Como é importante, né, ter esse tipo de evento, assim, sensacional. No cenário aqui, né, do município. Pegando até o gancho que o Steve trouxe da aldeia em Uporã, né? A gente quer reforçar aqui também um pedido bem especial, tá? Uma corrente de solidariedade que a gente está formando aí, que é fazer doações de brinquedos e materiais escolares para as crianças da aldeia em Uporã. A gente conversava ainda essa semana lá no grupo, né, eu acho que vocês também devem estar lá da organização. As pessoas perguntaram, pode ser um brinquedo de segunda linha? Aí a Teté disse, pode, desde que esteja em bom estado, né, de conservação, limpo, né, higienizado. Então, pessoal, quem puder estar contribuindo, né, por gentileza, entre em contato lá com a Teté, ou pode até mandar um oi, um olá aqui para nós no Instagram da rádio, no WhatsApp, que a gente repassa para a Teté, né? Inclusive, ela colocou uma questão assim de que, se alguém conhece alguma empresa de materiais escolares ou, sei lá, de brinquedos, que tem interesse em estar contribuindo de alguma forma, também pode estar sugerindo por ali o caminho para fazer essa ajuda, para fortalecer, né, essa rede, que é uma rede de cuidado, né? De olhar para o outro, né? E aí, a gente agora, pegando aí o exemplo que o Steve trouxe, também da arte que eles produzem, né? Da concepção toda. Que, na verdade, é um estilo de vida que a gente tem que se estar valorizando. E, infelizmente, não deveríamos, né? Porque a gente deveria entender que a gente vive num país plural e diverso e valorizar todas
as formas, né, de organização. Uhum. Mas a gente precisa, sim, infelizmente, estar reforçando algumas coisas. E vamos valorizar, né? É um evento desse consumir esse tipo de cultura que a gente não, eu não acessaria pelo meu meio. Nossa, eu fiquei muito feliz de conhecer. Eu fui procurar depois porque achei muito legal. Eles tocaram uma música deles, assim, achei muito bonito. E é completamente ancestral, né? Totalmente. Eu não consegui entender a língua que eles usavam, mas eu consegui sentir a energia o que eles estavam querendo, sabe? Então, acho que a arte faz isso, né? Sim, isso que a música tem isso, né? Ela sai, ela vai de um encontro ao outro. A música, ela envolve ela mais. comunica, né? É um sentido muito forte. Uma das músicas que é do meu irmão, que justamente, quando eu vi ali essa aldeia, cara, que incrível isso. Parece que as coisas conspiram para a gente se encontrar, assim, né? Se encontrar. E esse somatório que é o divisor, né? E ela fala justamente assim, de abraçar a causa. Abraçar todos, tolos, brancos, negros e índios. Sim. Tá? Então, e lá tem isso, né? Essa... e a atmosfera é essa no sarau. É muito eclético, assim. Eclético. Então, eu tô vendo aqui também. Inclusivo, né? Inclui, né? De inclusão, diversidade, pertencimento, identidade. Promover isso, né? Esse encontro de pessoas, né? Quem pensa e organiza esse tipo de coisa são pessoas, ideias e artes que não se encontrariam facilmente, né? Então, acho uma iniciativa muito legal. Muito bacana. E tá muito bom o papo, tá quase no fim. Gilmar, tu mandou o cartãozinho, eu não vi. Ainda não. Tá. Faltou dizer o dia e o local do sarau. Tá. O dia são todos os sábados do mês de dezembro. Dia 6 vai estar o Larry, o Steve. Dia 13 vai estar o Ari, dos convidados que estão conosco hoje. Mas daí, contando então 13 mais 7 dá 20. E no dia 27, o outro sábado também vai ter. Aí a gente vai receber agora no decorrer dos próximos dias outros artistas que, assim como vocês, também estarão lá, né, trazendo sua arte para o público que vai estar lá prestigiando. Para a gente encerrar o episódio de hoje, que infelizmente a gente está quase no fim, eu quero propor assim, uma rodada final bem leve e espontânea, né, que vocês possam dizer em uma palavra, né, o que representa, o que a arte representa para vocês hoje. A gente meio que já deu uma conversadinha ali agora, então é só pegar uma palavra e também depois deixar uma mensagem final. Pode ser um conselho, um desejo, algo que queiram deixar registrado para quem está curtindo esse bate-papo com a gente. O que vier no coração de vocês? Pode ser? A palavra é elevação. A arte. E é isso. Uma mensagem: consumam arte independente. Consumam artistas independentes. Muito bem, muito obrigada. Agora vocês dois, quem quiser. A arte, para mim, é reflexão. E eu acho que a mensagem que eu deixo é: considere que você é um ser pensante. Pense, reflita sobre as coisas, questione. A gente acha que a gente tem padrões e formas de pensar, mas eu acho que o grande diferencial de cada indivíduo é a forma única como você junta tudo que você viveu e pensa através de você. Então, eu acho que a minha escrita ela traz um pouco disso. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa. Porque eu descobri muito tarde essa capacidade de pensar por mim. Então, o que eu mais desejo da humanidade é que a gente possa pensar. E você, Larry? Eu vou ter que te colocar, cara. Porque justamente pensar vida. Pensar. Porque justamente, né? Eu penso pensar. Eu penso pensar. Mas pensar, eu penso. Porque nós estamos falando aqui sem pensar. Nós estamos, mas é importante nós pensarmos o que nós estamos falando. Então, pensar a vida é uma arte. É verdade. É uma arte. Esse pensar que ultrapassa o simples ser, né? Mas que chega, que passa pelo nosso coração. Exatamente. Porque aí não vira uma coisa comercial. Apesar de não estar ganhando, mas o nosso propósito é de transformação. É de transformação. Então, cara, tá tudo certo. Eu estou me transformando, independente se estou ganhando ou não. Seria melhor, mas eu estou me transformando. Então é muito bom essa mudança de vida. Nossa, hoje eu vou para casa com um pedacinho do coração de cada um de vocês aqui, e eu espero também ter deixado um pouquinho do meu coração em cada um de vocês e em todos que nos acompanham aí. Quero agradecer então profundamente a Ari, ao Steve,
né? Ao Larry. Foi, assim, um encontro muito cheio de sentido, eu percebo isso, né? Foi, assim, muito, muito lindo. A gente está agora aí, começando a ser iluminados pelo pôr do sol, que está entre nuvens, mas mesmo assim é lindo, né? E a gente às vezes não para ver, né? Então, sentir essa luz agora chegando aqui na gente é muito bom. E a gente reforça, pessoal, o convite para o sarau, como eu já disse antes, né? Todos os sábados de dezembro, a partir das 16 horas. Não se esqueçam de contribuir para a campanha solidária de apoio, né? Em apoio à aldeia em Uporã. E gratidão. Gratidão. A gente espera vocês aqui no Vozes da Educação, né? Na próxima segunda-feira, com outros queridos artistas que vão estar lá no sarau. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.